Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos de volta com um novo episódio do Empreender para Crer. No podcast de hoje, você vai conhecer a história de Marina Geller, empresária do segmento de semijoias, que está lançando um novo projeto voltado para mulheres empreendedoras. E se você é homem e acha que este assunto é só para elas, fique com a gente, porque as joias estão entre as melhores formas de se presentear uma mulher. Além disso, o mercado de semijoias é um dos que mais cresce no mundo. Pesquisas recentes mostraram que o Brasil está entre os 5 países que mais consomem esse tipo de acessório. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, pode acessar também o nosso canal do YouTube e lá você vai participar com a gente pelos comentários, sugerindo entrevistados para o nosso podcast ou fazendo perguntas sobre empreendedorismo. Eu sou Letícia Maciel, jornalista e também empreendedora, fundadora da agência de marketing digital BRZ Content, e faço podcast aqui ao lado do meu amigo da Soneria Produtora de Vídeos, o Marcos. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Letícia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui no Empreender para Crer a gente vai aprender muito com vários empresários aqui da região do Vale do Paraíba e também de todo o Brasil. Vamos falar sobre gestão de pessoas, sobre marketing digital, produção de vídeos e muito mais. Fique com a gente e participe. Olá, Marina, tudo bem? Olá, tudo bem vocês? Primeiramente, é um prazer estar aqui no programa Empreender para Crer, né? E comentar sobre os erros e acertos, ser referência em alguma coisa que, de repente, você precisa de a pessoa precisa de um start, né? De uma luz ali. E hoje vai ser muito produtivo, com certeza, o nosso bate-papo. Legal, Marina. A gente gostaria que você começasse contando pra gente de onde que surgiu essa paixão por joias. Não é nada difícil de se apaixonar por joias, né, Marina? Mas como é que você se encantou com isso a ponto de abrir um negócio com semijoias e como que você começou a montar o seu negócio? Como é que foi isso? Eu acredito que, Letícia, a minha paixão pelos acessórios, ela vem desde pequenininha, né? Eu, com 5 anos de idade, eu desmontava alguns acessórios da minha mãe e remontava de uma maneira diferente. Eu falava assim, não, vou pegar aquilo e vou transformar um brinco, vou colocar um pingente no brinco. Então, eu pendurava aquilo na outra peça. Eu sempre gostei muito de brilho, né? A minha mãe tinha bijuterias, ela não tinha joias, tinha pouquíssimas joias. E eu me lembro que a única joinha que ela tinha, eu desmontei e tirei a pedra da peça. E ela ficou muito brava, que era o único brinquinho de brilhante que ela tinha, que foi o dia batizado dela. Olha, e assim, eu não tinha noção, né, do que eu estava fazendo ali. Mas eu lembro, assim, o que ela sempre comenta é que ela agradece muito de eu ter feito isso, era que eu tomei umas boas palmadas, mas ela agradece muito de eu ter feito isso, porque eu descobri o caminho, realmente, do que eu queria desde muito jovem, desde muito pequena, né. Na verdade, assim, eu sempre tive essa paixão, mas ao longo dos anos eu fui aperfeiçoando isso, né? Eu comecei a empreender muito nova, já vendia lanche natural na escola com 8 anos, com a minha irmã mais velha. Então, assim, eu sempre tive, eu acho que não só a escolha do segmento, mas sempre o amor por empreender. Né? Eu sempre tive paixão por empreender, sempre tive essa coisa de que a gente pode fazer sem esperar ser empregado de alguma empresa, a gente pode conseguir recursos através da nossa capacidade de empreender. Então, mas o que você acha que te movia? Você queria juntar um dinheirinho? Você queria comprar joia? Você tinha... O que te movia? Meu pai era naquela época, né? Ele era assim, era uma família muito humilde. E eu sempre queria algumas coisas e meu pai nunca podia me dar. E eu falava assim, eu preciso mudar essa história. Muito nova, eu pensava assim, eu preciso mudar essa história, porque eu passei naquela loja, eu quero aquele brinquedo. Eu passei, aí já adolescente, eu passei naquela loja, eu queria muito aquela roupa, aquela calça. E meu pai não tinha dinheiro para comprar sempre, né, assim, com frequência, as coisas que eu tinha vontade de ter. Era bem raro ganhar coisas, era mais um Natal só, então durava pro ano inteiro, rendia os presentes, né? Então eu tinha, daí eu tive essa coisa, esse estalo, né? De fazer o meu dinheiro
para poder ter as minhas coisas. E aí, muito jovem, assim, muito novinha, eu empreendi em várias coisas já. Vendi lanche natural, vendia pipa, vendia roupa na calçada da minha mãe. E que idade você tinha quando você vendeu sua primeira joia? Você lembra quando foi que você ganhou dinheiro com a primeira semijoia que você vendeu? Com certeza, com certeza. A história, aí a gente vai pular um pouco, porque já é na parte já da fase adulta, né? Eu comecei a fazer faculdade de marketing e com 19 anos, 19 para 20 anos, eu trabalhava numa multinacional alemã, já com essa idade, eu era vendedora dessa empresa, e eu passei por um cargo muito importante, que era gerenciar a região com 20 anos de idade. Então, comecei a fazer faculdade, e eles já me promoveram, eu vendia muito, eu fiquei em terceiro lugar de um produto específico para diagnosticar cárie, porque ela é uma multinacional alemã de produtos odontológicos. E eu fiquei em terceiro lugar nível Brasil de vendas, e aquilo chamou a atenção dos diretores da empresa, né? E aí eles me chamaram para ir num congresso no AMB, e eu fui, né, nesse congresso, e lá eu fui a primeira vendedora dos equipamentos, né, um equipamento caro, era um equipamento difícil de vender, só que eu fui muito bem treinada para vender aquele equipamento, e eu me apaixonei por ele. Então, eu acredito que é isso também, sabe, Letícia e Marcos? Quando você se apaixona pelo que você faz, tudo flui, né? Tudo flui. Pode ser joias, sim, pode ser equipamento odontológico, mas eu me apaixonei por aquele produto e fui bem reconhecida pela empresa. E aí eu recebi uma transferência para a sede da empresa, que é em Santa Catarina. Eles queriam me levar para lá para estudar. A proposta era tentadora, era incrível. Só que eu já estava fazendo faculdade de marketing. E eu me lembro que, como eu já tinha essa coisa aflorada da veia empreendedora, eu me lembro que eu, assim, ouvi as aulas de marketing, de economia, de tudo mais, e eu percebia que eu precisava empreender. Meu pai sempre falava, Marina, você tem tino para o negócio, você pode ter um negócio seu, eu acho. Meu pai sempre me impulsionou muito, né? Meu pai já faleceu, mas ele foi um grande intraempreendedor dentro da empresa que ele trabalhava. Ele cresceu depois dentro dessa empresa sem faculdade nenhuma, só com o poder da comunicação e do amor que ele tinha pelo negócio, né? Ele trabalhava na Telefônica, ele passou a ser diretor da empresa sem faculdade. Então, pelo poder de comunicação, eles davam... Claro, ele tinha vários cursos, mas os diretores dele deram mais valor na capacidade produtiva dele do que um currículo, né? Na capacidade de tomar decisões, na capacidade do poder da comunicação, do que no currículo. Então, ele foi se elevando de cargo, e ele, assim, no falecimento, faleceu, mas com um sonho realizado de ter empreendido na empresa, né, trouxe muitos resultados. E ainda incentivou você a se tornar uma empreendedora. Ele me incentivava muito. Foi uma baita e referência. Eu via ele negociar, eu era muito pequena, eu sempre fui muito curiosa, muito xereta, sabe? Então, assim, eu sempre via ele negociar, a forma que ele falava com as pessoas, como que ele negociava, e eu acho que um dos grandes poderes que ele me deu foi essa coisa do poder da comunicação e da negociação, sabe? O poder da negociação me fez chegar em caminhos que eu jamais imaginei, assim, que foi uma coisa natural da performance do relacionamento com as pessoas. Então, foi acontecendo na minha vida coisas assim que utilizando esse poder da comunicação para poder crescer, né? Aí você não foi para o Sul, você não foi para Santa Catarina? Não fui. Eu me lembro que eu olhei assim do lado, eu vi as mulheres, eu já tinha essa paixão pelo segmento de acessórios, né? Aí me lembrou aquela coisa lá, me puxou na memória, tudo que eu fazia de pequenininha, mexia com as peças, gostava de brilho, aquela coisa toda. E eu lembro que um professor de marketing, o Mário Galvão, eu conhecido de São José, o Mário Galvão, querido, ele comentou sobre o mercado feminino, que o mercado feminino era um mercado incrível,
e que era um mercado que o consumo era muito dinâmico, e eu comecei a Muito alto, né? Vamos combinar, né? A gente Muito gosta alto. de consumir, né? Exatamente. Que ano que foi? Isso foi nossa, faz tempo, peraí, em 2013? Não, perdão, em 2006 eu montei a primeira loja, em 2005, 2003, foi em 2004, mais ou menos, 2003, por aí, tá? Eu comecei muito jovem, eu comecei com 19, 20 anos nos meus negócios, e aí eu me lembro que eu olhei ao meu redor, assim, e eu vi as mulheres todas com acessórios, todas. Eu falei assim, é esse mercado que eu quero, eu gosto, né, eu gosto desse mercado, e não só pelo mercado de ser luxuoso, gente, nada disso. Eu vou ser muito sincera para vocês. Meu porta-joia é desse tamanho, super pequeno, ó. Eu estou falando sério, ó. Eu tô aqui no meu closet, ó, super pequenininho. É mais pela questão de empreender. Eu amo acessórios, só que empreender no que eu sabia que eu ia amar fazer, entende? É que, lógico, eu reciclo muito, eu mudo muito, né, de acessórios, e cada época eu utilizo um estilo que está na moda. Algumas peças, claro, estão escondidinhas em outros locais. Mas, assim, eu sempre tive essa coisa do empreender primeiro, antes até mesmo da questão só do acessório. Então, eu acho que, sim, se eu fosse empreender em outro segmento que eu também gostasse, ia dar certo, né, por causa dessa veia empreendedora mesmo. Era mais a vontade de empreender de fato do que, né, o segmento que você estava seguindo ali. E hoje também eu atuo em outros negócios também, né, empreendendo, que não tem nada a ver com a Semijoia, mas são parcerias, são coisas que eu sou chamada, são investimentos que eu faço à parte. É muito importante a gente não depender só de um negócio, né, ainda mais nesse ano que nós passamos extremamente atípico. Então, ali eu descobri e comecei a estudar o segmento. Eu comecei a fazer do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, que era junto com a minha turma, eu comecei a fazer o meu negócio. Comecei a fazer um planejamento de negócios do meu próprio negócio, coletando as informações que os professores davam em sala de aula. E foi aí que eu descobri que dava para fazer. Peguei a rescisão da empresa que eu saí, né? Era pouco valor, não era muita coisa, mas com esse valor eu fiz milagre, assim. Eu fiz milagre, montei minha primeira abriu sua loja. Você abriu uma loja física. Hoje Isso. você está com quantas lojas? Você tem lojas físicas e lojas online? Como é que tá? Foi a trajetória, ela é uma trajetória de bastante mudança, até pelo o que o mercado exige hoje, né? Dos meus 20 anos de idade, que foi a primeira lojinha que eu tive, que eu mesmo fiz o grafiato da parede para economizar dinheiro, eu mesma, assim, fiz várias coisas, eu mesmo fui buscar os melhores valores de móveis e tudo mais, negociei tudo que eu precisava dentro de R$8.000, fazer a decoração da minha loja, que era o que eu tinha. E ainda você alugou um ponto ou você comprou? Eu aluguei, né? Eu aluguei. O meu pai, ele não me ajudava em nada financeiramente. Nada. Eu acho muito interessante aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, né? O meu pai, ele ensinava exatamente a gente a plantar os... A pescar, né? Não dava peixe, ensinava a pescar. Isso aí. E então, eu assim, fiz tudo com ele. Ele via, assim, que eu estava, às vezes, apertada de grana. Ele, não, calma, que você vai fazer sua primeira venda daqui a pouco, monte sua lojinha. E aí eu tinha também um carro mas era um valor super, super baixinho, mas eu também vendi ele para fazer um capitalzinho ali, para ficar guardado. E eu ia e voltava para minha loja, que era bem distante da minha casa, de ônibus. Então, eu fiz escolhas que me sacrificaram muito, assim, sabe? Financeiramente, muito jovem, parecia já que eu estava com uns 30 anos de idade, pela questão eu acho que até da maturidade, né? Que eu administrei os negócios muito jovem. E aí às vezes eu me surpreendia comigo mesma. Nossa, como que eu estou fazendo isso? Como que eu posso ter escolhido isso? Enquanto eu via todas as minhas amigas indo para balada,
sei lá, fazendo um monte de coisa né, que era da época, e não é errado, mas que são escolhas, eu estava dentro da minha loja. Eu lembro que tinha uma balada bem próxima da loja, e era uma porta de vidro, e muitas vezes eu passava a noite dentro da loja, arrumando peça, fazendo tudo sozinha, arrumando peça, arrumando meu tag, fazendo formação de preço, tudo mais, e eu via minhas amigas andando na frente da loja. Você ficava olhando a balada de longe. Ficava olhando a balada de longe, Então, assim, foi tudo muito eu acredito que foi tudo muito prematuro na minha vida. Eu também me casei muito jovem, né? Então, assim, foi tudo muito prematuro. Só filho que não. Filho foi depois de um tempo. Eu tenho 2 filhos hoje, mas justamente por isso, porque eu queria primeiro construir a minha empresa, né, para depois me dedicar à maternidade. Você tinha alguns períodos que você chegou a se endividar e depois teve que se recuperar ou emprestar dinheiro, fazer financiamento? Eu acho que eu era melhor administradora até jovem do que hoje. Impressionante como eu era assim. Eu não passei dificuldades, porém não tive dívida. Eu fui montando as minhas lojas ao longo do tempo, né? Eu passei por 6 lojas no varejo. Com 25 anos, eu tinha 6 lojas no varejo. Então, assim, foi um crescimento estrondoso, assim. E eu ouvia as pessoas falar, nossa, esse pai dessa Marina deve ser muito rico. Porque ela cresceu muito rápido, em 5 anos, ela está com 6 lojas e não sei o quê. E aí, depois eu ganhei o prêmio do Sebrae também, depois de um tempo. Então, você empregava muita gente já. Com 6 lojas, você tinha quantos funcionários? Com 25 anos. Com 14 funcionários. Onde ficavam as lojas? Então, essa experiência do varejo foi assim. Daquela primeira lojinha, eu tinha um sonho de ter uma loja principal, que era numa rua extremamente positiva para o negócio. Que ela era bem voltada a noivas e festas, e eu estava muito focada nessa questão de acessórios bem luxuosos para festa, né? E eu falava todos os dias, Letícia e Marcos, todos os dias eu falava assim, eu vou ter uma loja naquela rua. Eu vou ter uma loja naquela rua. E nunca desocupava ponto nenhum, porque a rua era perfeita. Ninguém queria sair daqui. Que rua é essa aí, Taubaté? Na Rua das Noivas, a Duque de Caxias. Famosíssima essa rua. Isso nós estamos falando de uns 14 anos atrás, tá? Então, o que acontece? O mercado de varejo era completamente diferente de hoje. O mercado de varejo, infelizmente, rua, teve uma retração significativa entre o online, né? Isso todo mundo sabe hoje. Então, ali, naquela época, era, assim, incrível o movimento que dava a loja. Então, assim, eu vou ter, e eu profetizava, falando, eu vou ter. E meu pai, ele era meu pai tem uma participação fundamental na minha história, porque ele me apoiava muito, mas ele não me ajudava com R$1, mas ele apoiava. Você dava apoio moral. Dava apoio moral, E é legal que ele passava lá na Duque de Caxias todo dia. Filha, pai, passou? Teve ponto lugar? Não, tá tudo. E assim, essa trajetória foi um ano buscando um ponto. Até que vagou um ponto. Não deu um ano, deu uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava buscando lá e não conseguia, mas aí vagou um ponto bem na esquina, praticamente, e de um senhor super bacana. Eu falei assim, Senhor do céu, será que eu vou ter dinheiro para alugar esse agora? Ponto, né? Porque é no centrão, a minha era mais retirada do centro. E eu pagava, eu me lembro que R$700 de aluguel na minha primeira, isso naquela época, né? E essa era para beirada dos 2.000 por mês. Eu falava, nossa, que desafio, né? Mas eu vou ter como pagar, porque eu vou faturar mais. Aqui eu vou vender mais, então eu vou ter como pagar esse aluguel. E aquilo, daí eu juntei todas as minhas reservas, que vocês não imaginam, todas, eu fiquei assim, sem... E parece que quando você tem a conta para pagar, você dá um jeito, né? Não sei, parece que cai do céu. Não é bem cai do céu, né? Mas... Exatamente. Eu acho que é mais a questão também, não só da conta para pagar, mas quando você tem um sonho a realizar, entendeu?
Quando você tem um sonho a realizar, você sabe que você vai ter aquela conta, mas o principal é o sonho. Então, eu fui Além disso, né, lógico, não é só trabalhar e empreender para pagar conta, né, para não, realizar sonhos. Eu aprendi muito isso, que empreender não é só pagar conta, empreender não pode ser assim. Se você estiver empreendendo e estiver só pagando conta, alguma coisa está errada. Você tem que retomar, voltar atrás, dar uma olhada, ver o que você está fazendo de errado, buscar conhecimento no que você não tem tanto conhecimento para poder melhorar o seu negócio. Então tem alguma coisa errada quando você está pagando só conta. Então, Marina, eu vi aqui, pesquisei um pouco, né, sobre o seu trabalho, vi que hoje você faz a parte de consultorias, né? Você faz consultorias também, você faz treinamentos, palestras e mentorias também direcionadas, né, para o público feminino. E eu vi também que através de toda essa fórmula que você fez nesses últimos anos, né, com a sua empresa, você acabou criando um projeto novo, né, que é o projeto Legado da Semijoia. Então seria legal se você pudesse contar um pouquinho para a gente esse desenvolvimento do que seria o projeto, né, e o que ele é, de fato, para o pessoal aqui, nosso público, né, entender bem o que se trata o projeto do Legado da Semijoia. Eu tenho muito essa questão, assim, sabe, Marcos, do que a gente vai deixar hoje em dia para nossas gerações, né? Não só os nossos filhos, sobrinhos, enfim, mas para as pessoas que, de repente, podem levar a gente como exemplo para a vida. E eu percebi, ao longo da minha carreira, que eu tinha tudo aquilo que eu construí e tudo aquilo que eu também perdi, eu poderia mostrar para as pessoas como fazer e como não fazer, né? E o que eu mais trabalhei durante todos esses anos no meu negócio foi a negociação dos produtos. Então, quando esse mercado digital começou a ser muito explorado, né, começou a surgir de uma maneira muito rápida, eu comecei a perceber que o varejo ele ia sofrer uma retração, mas isso eu já percebi lá atrás, que ia sofrer uma retração significativa no varejo. Então, eu já comecei a ir para o lado digital, a gente montou um site, um e-commerce, são 5 anos atrás, de varejo, já fui para o mercado digital, deu certo, tudo. Já passa o endereço para a gente aqui, porque acho que tem um monte de gente já querendo conhecer as suas joias, Marina. Legal. Vou explicar para vocês como que funciona, como que está agora o negócio, né, para explicar direitinho. Então, o que aconteceu? Nesse tempo, eu percebi que o meu poder de negociação com os produtores era muito bom, é muito bom, eu comecei a perceber que eu poderia fornecer produtos e ensinar as pessoas a empreenderem. Então, eu achei meu propósito. Então, assim, hoje, tem coisas que eu passei como empreendedora que não foram fáceis, foram difíceis. Mas eu agradeço por ter passado, porque eu quero ensinar o que não fazer e o que fazer, né? Eu estou batendo muito nessa tecla, porque o legado é exatamente isso. Tudo que eu aprendi, eu quero transmitir hoje nesse processo, nesse processo de consultoria e de cursos que eu estou lançando. E aí, eu recebi alguns prêmios importantes, saí algumas revistas nacionais, entrevistas internacionais, eu comecei a perceber que eu tinha na mão, né, que eu tenho na mão, tudo para que a pessoa veja como uma referência, né? Você pode transmitir conhecimento, esse aprendizado desses anos todos para as pessoas. Exatamente. É um treinamento online ou é um individual? Como é que vai funcionar? Nós temos... aí o que acontece, Letícia? Eu criei uma plataforma hoje, isso foi... Como a gente teve essa retração muito grande do ano passado, em relação à pandemia, eu já venho do projeto de atacadista de semijoias há uns 3 anos, tá? Então, eu já a gente fornece para 12 estados já do país, falando de estados, né? Mas são clientes que distribuem os produtos. Então, eu ajudo a pessoa a criar a sua marca. Então, às vezes a pessoa tem um nome, vamos supor, Letícia Maciel, seu nome, certo? Isso. Vamos supor, Letícia Maciel semijoias. Aí, by Marina Geller, entende? Que é uma chancela, uma autorização que eu dou para quem comercializa o produto, que segue as regras, né, os requisitos que a gente determina, que é a qualidade do banho, qualidade aliás, que eu produzo, é o private label,
a produção privada. Então, hoje nós temos as formas novas de trabalho, diante de toda essa reinvenção que eu precisei fazer, e desse estalo que eu tive. E essa reinvenção não veio só pela pandemia, ela veio, eu percebi muito antes da pandemia. Porque a gente vê, imagina, você está há anos trabalhando no varejo com as lojas e tal, e de repente um monte de Instagrams aparecendo de jovens, de pessoas com 17 anos que começando a vender joias por Instagram, fazendo live, você teve que correr muito para... Sim, eu comecei a perceber que aquilo... adaptar, né? Que assim, essa parte dinâmica da internet, ela me direcionou para uma questão que já era uma vontade minha. Não, eu quero produzir para as pessoas, porque eu sei fazer isso. Meu know-how está aqui, em produção. Vender também, varejo, mas o mercado de varejo, eu quero ajudar o mercado de varejo a ter um produto diferenciado, entendeu? Tanto de varejo... É sensacional, porque você validou o teu conhecimento, a sua história, né? Você fez jus à história que você mesma construiu e falou, não, eu tenho expertise nisso e só posso multiplicar. Esse projeto ele tem uma característica, vamos dizer assim, meio social, né? Porque ele agrega... por exemplo, o público feminino, que é um público que está cada vez mais adentrando no empreendedorismo de uma forma mais concreta, né? Não é só para mulher, não. Assim, nosso avatar, né? Nossa persona, ele é lógico, ele é bem voltado para o público feminino. Mas eu tenho clientes homens também. Inclusive, o que acontece muito, que é muito gostoso, gente, por isso que eu estou super feliz com esse projeto, é a questão do seguinte: muitas mulheres falam assim, olha, fala pro marido, olha essa mulher aqui na internet. Ela tem 17 anos de experiência, ela começou super jovem, ela já quebrou a cara, já cresceu, já caiu, já aconteceu tudo na vida dela. Hoje ela está mostrando pra gente como fazer o certo e dando pra gente a faca e queijo na mão. Então, assim, eu produzo desde um brinquinho de verdade, de R$1 pra pessoa, até uma peça de R$1.000, bijuteria, semi-joia, entendeu? Então, assim, eu tenho parceiros no Brasil inteiro, que eu peguei esses parceiros e falei, gente, eu tô com um projeto assim, e foi o que você falou, Marcos, ele é extremamente social, porque faz a mulher se sentir importante, faz a mulher convencer o seu marido de que ela pode ajudar na renda familiar, entende? Ela ajuda a autoestima da mulher, então ela consegue, às vezes, ter um tempo maior com seus filhos, e muitas delas conseguem o apoio do marido, é muito legal isso. Aí o marido, na parte de negociação, é comigo que fala, é o marido, entendeu? Então, assim, daí eu explico certinho como que é os primeiros investimentos, como que a gente pode fazer, como que a gente pode escalar aquilo, e assim eu vou acompanhando o crescimento de cada uma. E como que funciona, Marina? É 100% online? Como que é? 100% online, 100% online. Agora, Marcos, a gente vai lançar o curso Master da Marina Geller, que é o legado da Semijoia, é um curso completo. Eu faço vários cursinhos na internet para ensinar algumas técnicas, enfim, mas agora dia 22, agora a gente vai fazer o pré-lançamento, e aí vai colocar no ar esse curso. Nesse curso eu vou mostrar as fábricas nossas, como que é a produção, como que faz, como que a peça nasce, desde o seu protótipo, né, do seu desenho até o seu protótipo, até a finalização do ouro, das camadas de ouro em cima da peça. Então, assim, é um mercado incrível e é muito gostoso a pessoa ter um sonho nesse mercado, sabe? Porque é um mercado muito lucrativo. Se a pessoa souber trabalhar, é muito lucrativo. A pergunta que eu queria fazer, Marina, é em relação a 2021, na verdade, no seu mercado. Você tinha falado anteriormente, né, que o mercado de 2005, 2006, quando você começou com a Semijoia, é bem diferente de hoje, né? Tanto pela questão do marketing digital, que adentrou, ele modificou toda a questão do varejo, tudo. E a questão em 2020 a gente teve a pandemia, que também atingiu todos os mercados, principalmente os mercados não essenciais. Exato. Então, a questão o mercado de semijoia na pós-pandemia, quais são os principais desafios que você imagina, né, que vão ser daqui para frente, e quais as perspectivas que você tem também no mercado, né, as perspectivas positivas, né, porque a pessoa que for comprar e for conhecer o seu legado da semijoia
qual que é os desafios que elas vão ter e também com as perspectivas que elas vão ter daqui para frente, em 2021, 2022, né, e assim em diante. Eu acho que 2020, o Marcos, para alguns empresários, ele foi um ano assim de reflexão, né? De reflexão, de você parar, sentar, analisar o seu negócio, ver o que você vai investir. Eu, por exemplo, investi em 2020. Eu não faturei, faturei bem pouco, mas eu resolvi investir um valor alto, inclusive, nessa plataforma nova, né, que a gente está fazendo de atacadista, porque ela é uma plataforma que ela dá todo o suporte para o cliente. Então, eu fiz isso, eu falei assim, nossa, você é doida, Marina, não tá, assim, o faturamento nosso caiu, porque foi o que você falou, não é uma coisa que não é essencial, né, a semijoia não é essencial para a pessoa viver, no caso, porém, eu vi uma oportunidade nisso, eu vi a oportunidade do seguinte, gente, vai ter muita gente querendo empreender, foi a primeira coisa que eu pensei. Sem dúvida. Vai ter muito desemprego. Fato. E vai ter muita gente querendo empreender num mercado que ele é um dos melhores do mundo. Então, eu não vou ter medo de arriscar. Até meu consultor falou assim, Marina, olha, legal a sua ideia, mas vai com cuidado, porque é um investimento alto, essa plataforma, porque assim, ela é uma plataforma que ela calcula o preço do banho do ouro, o preço do banho da prata, tudo no produto. É uma plataforma incrível. Então, a pessoa faz o curso, nossa, direciona para lá, é muito legal. Então, por exemplo, a pessoa tem lá um brinco, vou pegar aqui um exemplo. Tem um brinco, ela escolheu o brinco, então o brinco é sem o banho, porque o banho que é caro, o ouro está muito caro, porque ele acompanha o dólar, né? Então, esse brinco custa R$10, sem banho. Lá dentro da plataforma, a pessoa vai escolher o produto e a plataforma já calcula o preço do banho e já vai o pedido na nossa produção, da produção vai para o banho de ouro e vai para a casa dela. Que massa. Com margem de 400%. Com margem de 400%. Então, é realmente um projetaço, que na verdade eu nem contei para ninguém, vocês estão sendo os primeiros a saber. Mas vai ser o maior sucesso, não tenho dúvida. Assim, a público, é a primeira entrevista que eu dou, falando a fundo sobre esse projeto, porque ele está para ser lançado. Olha, que privilégio, obrigada. Honra. Assim, a fundo, né? Tem pessoas que sabem do projeto, mas agora eu vou dar a entrevista amanhã para a Fabook, uma revista inglesa, uma das maiores do mundo. Ela é uma revista de moda inglesa, e a gente vai falar sobre o empreendedorismo nessa parte de moda, o que a gente pode fazer. Então, assim, agora que a gente vai divulgar mesmo esse projeto, mostrar para todo mundo pode empreender. Então, foi isso, Marcos. Eu vi aí uma oportunidade, na verdade, não uma crise, entende? Uma oportunidade minha de dar oportunidades para outras pessoas a fazer uma renda diante de uma crise tão grande, né? Até porque o investimento inicial, ele é baixo, então dá para você começar um negócio, a pessoa compra 300, ela recebe R$900 de mercadoria, 1.200, depende do produto. Então, olha que legal, se ela tiver, aí a sua pergunta também que envolve o tema, se ela tiver a dedicação, né, e fazer tudo que a gente instrui, ela não tem como não crescer. Não tem erro, né? Não tem erro. Então, diante do nosso tudo que a gente passa, quando a pessoa compra no site, ela recebe uma cartilha do que fazer, né, para que as vendas continuem. A gente tem dentro da Marina Geller planos de marketing. Olha que legal. Então, e super em conta, assim, é um valor simbólico mensal que eu pago para essa agência. Esse cliente eu vou trazer também para a agência de marketing. Você vai pegando outros empreendedores, ajudando, de toda forma você está movimentando o mercado, ajudando outros empreendedores, né? O que você faz no digital que traz resultado para o seu negócio? Assim, Letícia, o mercado digital, ele é um mercado, assim, eu tenho uma agência muito boa que está comigo, a Bia Oliveira, ela é uma referência em marketing digital, na verdade, no Brasil, ela é sensacional, e ela topou estar nesse projeto comigo. Ela falou, Marina, você tem um potencial muito grande de ensinar as pessoas, porque tem várias coisas envolvidas, não só a experiência, mas eu acho que as pessoas se identificam com a sua história, porque a minha história é uma história
assim, é uma história muito bonita, mas ela também foi sofrida, não foi assim fácil. Então, acho que elas se identificam muito com isso comigo, né? No sentido de você abdicar muitas coisas, esse é o sofrimento, deixa claro aqui, abdicar de muitas coisas para poder crescer, tá? Então, a Bia veio comigo e ela está comigo nesse projeto. Ela, assim, a estratégia principal que ela utiliza hoje, também para mim é tudo muito novo. Faz 6 meses que a gente está nessa pegada forte dessa coisa de lançamento de curso, e levando também produção privada para algumas regiões do país. E ela está fazendo aquela estratégia do 6 em 7, do Érico Rocha. Do Érico Rocha. Fórmula de lançamento. Isso, do lançamento. Nós fizemos um pré-teste no final de 2019 e, assim, foi um absurdo as inscrições. Foi em 1 semana e meia, nós tivemos 6.000 inscritos. Com um vídeo. Foi uma coisa, assim, absurda. Muito bom. Mas assim, mas a gente não chegou a vender todos os cursos. Eu tive que recuar um pouco, porque eu não sabia como fazia ainda. Né? Não dava conta da demanda ainda, isso, né? Não estava esperando uma demanda tão alta. Exato. Então, o que eu peguei? Eu peguei um número de pessoas que eu sabia que eu ia dar conta para poder ensinar, porque tem muito essa questão, Letícia. Vou lançar e a pessoa vai comprar o meu curso e vai deixar na gaveta. Não, olha, a estratégia da Marina Geller é diferente. Ela é assim, eu vou dar o curso, a pessoa vai comprar o curso, tem vagas limitadas, são 80 vagas só. Porque você faz um atendimento você mesma, né? Você eu estava lendo lá a apresentação, né, do legado das semijoias, e você tem uma parte que você fala com as pessoas, né, você mesma. Eu tenho a minha equipe que está me ajudando bastante, mas no cotidiano eu faço questão de atender, de estar falando com a pessoa. Então, eu limitei isso porque eu quero uma coisa duradoura, sabe, Letícia? Não adianta vender o curso, colocar na gaveta o seu curso, e, fiz o curso da Marina Geller, legal. Não, a gente vai vender o curso. Do curso, Você sabe que é o seu nome, né? A sua marca que as pessoas estão carregando, né? Isso aí. E já pode que a gente prejudicar a marca, inclusive. De propósito, a gente tem que realmente trazer um propósito, um legado para a pessoa que está comprando um curso desse, né? Ele não né, assim, a gente vende o curso. Do curso, eu direciono a pessoa para a minha plataforma Marina Geller, é www.marinageller.com.br. Ela ainda está sendo formada e ela foi totalmente voltada para o atacado, Letícia. Entendeu? Ela não é uma loja virtual varejo por enquanto. A gente vai ter dentro da plataforma a loja virtual varejo. Então, mas semijoia a gente compra por atacado mesmo, não tem problema. Não, pode comprar, não tem problema. O mínimo é quanto? Assim, 100 unidades? R$300, mas você compra, você de 300, você pode até empreender, você faz R$1.200. A gente vai deixar todos os seus sites, as páginas, aqui tanto no YouTube quanto no Spotify, na descrição do nosso episódio, para que as pessoas possam chegar até você, chegar até a sua empresa. A gente deseja muito sucesso para você no seu novo projeto. E obrigada mesmo por ter participado. Todo sucesso. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada mesmo. Espero que eu tenha contribuído para esses empresários maravilhosos. E, gente, bola para frente, tá? Dá uma olhada Isso aí. Do lado, dá uma olhadinha, porque às vezes as oportunidades estão do seu lado e você não enxerga. Foi isso que aconteceu comigo. É isso aí. Exatamente. Tá bom? Perfeito. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, Marina. Tchau, tchau. Tchau, valeu. E aí, curtiu nossa entrevista? Se curtiu, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e ative o sininho. Então, até a próxima entrevista.